Os dublês são os profissionais invisíveis do cinema, encarando riscos para entregar cenas de ação que prendem a atenção. Mas nem tudo é trabalho e aplausos. Por trás das câmeras, o que deveria ser parte do ofício acaba virando tragédia. Algumas dessas mortes marcaram a história de Hollywood e chamaram a atenção do público, levantando questões sobre a segurança nos bastidores. E é exatamente isso que você vai ver aqui hoje. Então já deixa o seu like, clica embaixo no botão de se inscrever e bora lá. Joy S.J. Harris, a primeira mulher negra a se tornar piloto profissional de motociclismo nos Estados Unidos, perdeu a vida enquanto gravava uma cena de ação para o filme Deadpool 2. Era a primeira vez que ela trabalhava como dublê em uma produção cinematográfica. Harris estava no papel da personagem Domino, interpretada por Zazie Beetz, quando o acidente aconteceu. De acordo com testemunhas, ela não usava capacete durante a gravação. Na cena, ela deveria frear a moto em uma curva, mas acabou acelerando e bateu em uma janela de vidro. Mas mesmo depois de ter ensaiado intensamente no sábado anterior, o acidente foi fatal. A produção do filme foi suspensa imediatamente depois do que aconteceu, e diversas homenagens foram feitas a dublê. Ryan Reynolds, que dá vida ao Deadpool, escreveu nas redes sociais, enquanto o diretor David Leitch divulgou uma nota oficial lamentando a tragédia. Alguns membros da equipe relataram que a escolha de Harris não usar capacete foi uma decisão para manter a fidelidade ao visual da personagem, que, conforme o roteiro, também não utiliza o equipamento. Art Skull era um nome conhecido no mundo da acrobacia aérea e ficou famoso pelas cenas incríveis que ajudou a criar no clássico Top Gun de 1986. Com anos de experiência e manobras arriscadas no currículo, Skull foi chamado para capturar imagens aéreas que deram um toque especial ao filme. Mas sua participação acabou marcada por uma tragédia que chocou a indústria do cinema. Durante as gravações, ele pilotava um Pitts S2 e tentava realizar um flat spin, uma manobra que simula uma queda controlada. Apesar de dominar a técnica, algo deu errado. No meio do voo, ele avisou pelo rádio que tinha perdido o controle do avião, encerrando a transmissão. Pouco tempo depois, o avião caiu no Oceano Pacífico e nem o corpo de Skull nem os destroços foram encontrados. O acidente continua sem explicação, deixando espaço para diversas teorias. Algumas sugerem falha mecânica, outras acreditam que o peso dos equipamentos de filmagem pode ter afetado o voo. Também há quem culpe as condições climáticas do dia. Skull não era só um piloto, ele transformava voos em arte, criando cenas que ficavam na memória de quem assistia. Kun Liu, um dublê de 26 anos, perdeu a vida de forma trágica durante as gravações de Os Mercenários 2 em 2011. Nem Chad Stahelski, nem a Millennium Filmes comentaram o caso publicamente. A tragédia aconteceu enquanto o filme, estrelado por nomes como Sylvester Stallone, Bruce Willis e Arnold Schwarzenegger, estava em fase final de produção. O longa foi lançado em agosto de 2012, mas a morte de Liu trouxe uma atenção indesejada para os riscos enfrentados pelos dublês. Ele estava filmando uma cena de ação na Bulgária, no reservatório de Ognianovo, perto de Sofia. E a sequência envolvia uma explosão, enquanto Liu estava em um barco inflável, mas a explosão saiu de controle e feriu Liu gravemente. Ele não resistiu aos ferimentos. Outro dublê também ficou seriamente machucado no mesmo acidente. Depois da tragédia, os pais de Kun Liu, Jung-Woo Liu e Yan Mei-bai, processaram a produtora Millennium Filmes e o coordenador de dublês Chad Stahelski, alegando negligência. Eles afirmaram que a equipe não garantiu a segurança necessária para realizar a cena. No processo, os pais pediram uma indenização de mais de $25 mil, além de compensações pelos custos do funeral e pela perda do suporte financeiro e emocional que o filho oferecia. Em 1969, o filme Shark virou assunto por um caso que até hoje divide opiniões. Durante as filmagens, uma cena onde um mergulhador é atacado por um tubarão foi além do que estava no roteiro. José Marco, dublê que substituía Burt Reynolds, teria perdido a vida nesse momento. O mais polêmico, a produção não só continuou, como usou o acidente para promover o filme. Segundo um artigo da revista Life da época, a tragédia aconteceu no México.
Marco gravava uma cena com um tubarão-touro que foi induzido a nadar até ele, mas a situação saiu do controle. O tubarão teria atacado o dublê, causando ferimentos graves no abdômen. Apesar dos esforços para afastar o animal, José Marco acabou morrendo 2 horas depois no hospital. O choque maior veio quando a cena foi mantida no filme, e o título até foi alterado para atrair o público, com slogans como "O tubarão vai te destroçar". Mas essa história tem lados conflitantes. Muitos acreditam que o ataque nunca aconteceu de verdade, que foi tudo uma jogada de marketing pesada. Até hoje não há provas concretas de que José Marco realmente morreu, o que deixa o caso cheio de mistérios e especulações. Independentemente da verdade, o episódio é lembrado como um dos momentos mais questionáveis do cinema. Transformar o que seria uma tragédia em material de marketing gerou críticas contra a insensibilidade da indústria. Nos bastidores de The Walking Dead, um acidente trágico marcou as gravações da 8ª temporada. O dublê John Bernecker, de 33 anos, perdeu a vida enquanto gravava uma cena de queda. Experiente e já conhecido por trabalhar em grandes produções de Hollywood, ele participava de uma sequência onde precisava saltar de uma sacada para um colchão de segurança no chão. Mas o salto deu errado. Bernecker acabou errando o alvo e caiu fora da área protegida, batendo a cabeça no concreto. Ele foi socorrido rapidamente e levado ao hospital, mas infelizmente faleceu 2 dias depois devido aos ferimentos. A família de John Bernecker processou a AMC, acusando a produção de negligência e alegando que medidas mais rigorosas poderiam ter evitado o acidente. A morte do dublê abalou tanto os fãs quanto os profissionais do cinema. Bernecker, reconhecido como um dos grandes dublês de sua geração, deixou um legado marcante, mas sua partida reforçou a urgência de garantir condições seguras nos sets para proteger a vida desses profissionais. Nos bastidores do Triplo X de 2012, um dos filmes de ação mais cheios de adrenalina da época, ocorreu uma tragédia que abalou o mundo do cinema. Harry L. O'Connor, um dublê altamente experiente e responsável pelas cenas arriscadas de Vin Diesel, perdeu a vida durante as gravações em Praga, na República Tcheca, deixando uma marca na indústria. A cena que estava sendo filmada era extremamente ousada. O'Connor precisava voar de paraglider, sendo puxado por um barco e passar por baixo de uma ponte. Para muitos, parecia apenas mais uma manobra radical de um profissional acostumado com o risco. Porém, a execução não saiu como planejado. Durante o voo, O'Connor perdeu o controle e acabou batendo de forma violenta na estrutura da ponte. O impacto foi fatal, e o dublê não teve tempo de ser socorrido. A tragédia ocorreu diante dos olhos de toda a equipe e causou um grande choque. Apesar do acidente, a produção de Triplo X não parou. A cena foi modificada e ainda assim foi incluída no corte final do filme. Isso gerou uma série de debates sobre os limites de segurança e os riscos que os dublês enfrentam para tornar as cenas de ação tão emocionantes para o público. A morte de Harry Connor trouxe à tona a dura realidade de que por trás das filmagens de ação existem vidas sendo arriscadas para criar momentos impactantes. Harry era um dublê respeitado, conhecido pela sua habilidade e pelo comprometimento com o trabalho. Sua morte é lembrada até hoje como um triste lembrete do preço que muitos profissionais pagam para garantir que as cenas de filmes de ação sejam inesquecíveis. A história de O'Connor é uma referência contínua no mundo dos dublês e um alerta para os perigos dessa profissão. Sonja Davis era uma dublê que não tinha medo de encarar desafios, sempre mandando bem no que fazia. Em 1995, durante as gravações de Um Vampiro no Brooklyn, com Ed Murphy e Angela Bassett, sua carreira e vida chegaram a um fim trágico por causa de um acidente que ninguém esperava. A cena parecia dentro do esperado para alguém com a experiência dela. Uma queda de 13 metros com um airbag gigante no chão para garantir a segurança. Mas deu tudo errado. O airbag, que deveria estar no lugar certo para amortecer o impacto, foi posicionado errado. Quando Sonja saltou, não teve proteção e acabou atingindo o chão diretamente, e as consequências foram fatais. O pior é que a mãe e a irmã dela estavam no set assistindo. Elas viram tudo acontecer, o que tornou o momento ainda mais devastador. A tragédia não só abalou a família, mas também abalou todo o elenco e a equipe do filme. A história de Sonja Davis mostrou que, mesmo com avanços na segurança,
Um erro pequeno pode custar uma vida, mas Sonja deixou sua marca como uma profissional corajosa. Dar Robinson era o tipo de dublê que parecia invencível. Ele fazia coisas de outro mundo. Pulava de aviões, helicópteros e até arranha-céus, sempre desafiando o impossível. Mas o que ninguém imaginava é que a vida dele seria interrompida de um jeito tão comum, em um acidente de moto, bem longe das proezas que o tornaram famoso. Em 1986, Dar estava trabalhando no filme Million Dollar Mystery. Não era nenhuma cena absurda de saltos ou explosões, ele só precisava pilotar uma moto em uma sequência. Tudo parecia sob controle até que numa curva ele perdeu o domínio da moto e acabou batendo em um barranco. Mesmo com todo o esforço para salvar sua vida, ele não resistiu. A ironia da situação deixou todo mundo em choque. Como assim um cara que saltava de prédios gigantes e fazia cenas inacreditáveis morreu em algo tão simples? Era difícil de acreditar que alguém tão acostumado a arriscar tudo em acrobacias extremas perderia a vida assim. Dar Robinson não era só mais um dublê, ele era uma lenda. Revolucionou o jeito de fazer cenas de ação e deixou um legado que ainda inspira muitos profissionais. Sua morte foi inesperada e trágica, mas seu nome segue vivo como um dos maiores ícones do mundo dos dublês. A.J. Bacunas, ou Albert John Bacunas, era aquele dublê que não tinha medo de altura. Pelo contrário, parecia até gostar de cair de lugares absurdamente altos. Ele nasceu em 1950 e começou a carreira de dublê meio que por acaso, depois de largar o trabalho como professor de educação física. Em 1974, entrou no mundo do cinema e logo virou especialista em cenas de queda livre, chamando a atenção pela coragem e técnica. Mas foi em 1978 que ele realmente virou notícia. A.J. quebrou o recorde mundial de queda livre naquele ano, pulando de 70 metros de um helicóptero pro filme Hooper. No entanto, ele não parou por aí, queria sempre ir além. Em setembro de 1978, resolveu tentar algo ainda mais insano: saltar de 96 metros de um prédio em Lexington, Kentucky, para gravar uma cena do filme Steel. Só que o que era para ser mais uma conquista impressionante acabou em tragédia. O salto parecia perfeito, mas o airbag que deveria amortecer o impacto falhou. Quando A.J. bateu no chão, o impacto foi devastador. O pior dessa história é que tudo aconteceu na frente de uma multidão de 1.000 pessoas, incluindo o pai dele, que assistiu a cena sem poder fazer nada. A.J. foi levado ao hospital, mas não resistiu e faleceu no dia seguinte. Em 2004, durante as gravações do filme Troia, aquele épico estrelado por Brad Pitt, rolou uma tragédia que deixou todo mundo no set abalado. George Camilleri, um dublê de 39 anos, acabou se machucando feio enquanto gravava uma cena. Ele fazia parte dos extras contratados pela Latina Pictures e estava se preparando para uma sequência simples: pular de um galeão encalhado e cair na água. Só que na hora deu tudo errado. Em vez de saltar da frente do barco como tinham orientado, Camilleri pulou pelo lado. Na queda, ele feriu gravemente o tornozelo e foi levado para o hospital. Apesar de ter recebido alta usando uma muleta, ele voltou para o hospital dias depois reclamando de dores no peito e dificuldades para respirar. A situação piorou rápido e ele acabou falecendo no mesmo mês por causa de uma embolia pulmonar que levou à falência cardíaca. A investigação apontou que as instruções no set eram confusas. Alguns diziam que os extras podiam escolher entre pular ou descer pelas escadas, dependendo do que achassem mais confortável. Só que no caso de Camilleri, isso não impediu o acidente. Testemunhas contaram que ele estava só tentando fazer o melhor trabalho possível, mas acabou gravemente ferido. E a família de Camilleri processou a produção, alegando que as orientações foram insuficientes e que o acidente poderia ter sido evitado. Em 18 de agosto de 1977, durante as gravações de Raízes da Ambição, aconteceu um acidente trágico que tirou a vida do dublê Gene Shepard. Ele estava filmando uma cena onde o personagem de Jason Robards era arrastado por um cavalo, algo que exigia muita precisão. Só que as coisas saíram do controle. O cavalo, que deveria seguir um trajeto certinho, acabou desviando e perdeu o rumo. Nesse desvio, Shepard, que estava sendo arrastado, bateu a cabeça com tudo em um poste de cerca. O impacto foi fatal e ele morreu na hora.
Para deixar tudo ainda mais pesado, a cena continuou no filme, mas cortaram bem antes do cavalo chegar no portão, onde o acidente rolou, o que só aumentou o clima tenso em torno da tragédia. Mesmo com o que aconteceu, o filme foi lançado, mas a morte de Shepard virou um dos episódios mais chocantes do cinema. Jack Tyree era o cara que encarava as cenas mais insanas nos bastidores dos filmes, sempre mandando ver naquelas sequências de ação que a galera adora assistir. Nascido em 12 de setembro de 1943 no Tennessee, ele construiu uma carreira respeitável como dublê, participando de filmes como Fuga de Nova York, de 1981, Alligator, O Jacaré Gigante, de 1980 e Criaturas das Profundezas, de 1980. Fora dos sets, ele ainda tinha uma vida pessoal marcante e foi casado com Corna Day. Mas infelizmente a trajetória dele foi interrompida de forma trágica em 25 de agosto de 1981 em Los Angeles. Jack estava filmando uma cena em que tentaria um salto de altura inédito, algo que prometia ser um dos grandes momentos de sua carreira. Só que mesmo com todo o planejamento, o salto deu muito errado e o impacto da queda foi fatal. Jack era conhecido por sua coragem e habilidade, mas nem isso foi suficiente para evitar a tragédia. Joseph Leonard Sivek, ou simplesmente Joe Sivek, era um daqueles dublês que pareciam não ter medo de nada. Nascido na Califórnia, ele dedicou sua vida a fazer acrobacias que desafiavam os limites do corpo humano. Conhecido pela habilidade e coragem, Joey era respeitado no meio, mas sua carreira teve um fim trágico em 14 de janeiro de 1983, também na Califórnia, enquanto ele tentava realizar uma manobra arriscada. Naquele dia, Joe estava gravando uma cena que exigia um salto em queda livre, uma das acrobacias mais perigosas para qualquer dublê. Para garantir a segurança, ele usaria um paraquedas, mas decidiu testar um modelo novo. O problema? O equipamento falhou na hora H. Durante a queda, Joey perdeu o controle e não conseguiu abrir o paraquedas a tempo. O resultado foi uma tragédia. Seu caso gerou questionamento sobre o uso de equipamentos experimentais e a necessidade de regras mais rígidas para a proteção. Afinal, por mais experiente que alguém seja, a falta de segurança pode ser fatal. Nos bastidores do épico chinês, A Batalha dos Três Reinos, dirigido por John Woo, um acidente tirou a vida do dublê Lu Yanqing, de apenas 23 anos, e feriu outros 3 membros da equipe. O incidente aconteceu durante a gravação de uma cena que envolvia um barco batendo contra uma antiga embarcação de guerra. Tudo parecia controlado até que uma chama inesperada subiu 30 metros no ar, fugindo completamente do planejado e causando um incêndio devastador no set. A produção, que recontava os eventos históricos da Batalha de Red Cliff durante o declínio da dinastia Han, era uma superprodução com orçamento de 80 milhões de dólares. O momento trágico aconteceu enquanto a equipe tentava recriar a destruição de 2.000 navios em uma sequência grandiosa de batalha. A intensidade do fogo foi tão grande que várias embarcações no cenário foram consumidas pelas chamas, pegando todos de surpresa. Para muitos, a morte de Lu Yanqing é um lembrete dos riscos reais e vidas que muitas vezes estão na linha de frente para garantir o espetáculo. Não esqueça de se inscrever para assistir a mais vídeos como esse.